Peço para que mantenha os microfones fechados para ficar uma gravação legal. E vamos iniciar aqui o nosso treinamento hoje de ProTF, tá bom? Vou tentar falar da ProTF de uma forma simples, rápida e bem prática, tá? Existem vários produtos que são chamados dos famosos whey, tá bom? No mercado brasileiro, então, nem se fala. O Brasil, ele tem muitos produtos que são fabricados aqui, tá? Esses produtos não são ruins, mas também não são os mais tops, tanto que os profissionais, os atletas, né, de alto rendimento, os atletas profissionais, geralmente eles trazem produto de fora do Brasil para poder fazer essa suplementação e ter uma suplementação mais completa e mais rica nos nutrientes e nos aminoácidos que eles precisam. Então, a proposta da ProTF é ter aqui no Brasil uma proteína de altíssima qualidade, com uma qualidade realmente que é acima da qualidade do mercado que nós temos hoje no Brasil, tá? E com um preço, obviamente, um preço justo, tá bom? Existem diversas proteínas que você compra aí no mercado que são importadas, são proteínas que são trazidas dos Estados Unidos que custam na faixa de 700 até R$ 1.000, dependendo da proteína. E a nossa whey, a ProTF, ela custa na casa aí dos R$ 400, se eu não me engano, até um pouquinho menos, e você pode ter essa possibilidade, esse produto top de linha aí para o seu consumo ou para revenda para pessoas aí que consomem proteína, tá? Então, a primeira informação que nós precisamos saber sobre a ProTF é que ela é uma proteína hidrolisada, tá? E as pessoas acabam confundindo ali com um tipo de proteína. Existem dois tipos de proteína, que é a concentrada e a isolada. Daí as indústrias elas fazem o processo de hidrólise desses dois tipos, da concentrada e da isolada, tá bom? Então, a For Life, a ProTF, ela é uma proteína altamente concentrada, tá bom? Significa que a empresa ela pega basicamente as partículas de proteína e coloca dentro do pote, né? E essas proteínas elas passam por um processo de hidrólise para quebrar essas partículas de proteína em tamanhos menores para ficar mais fácil do seu corpo absorver. Por isso que a gente chama a ProTF de uma proteína de fácil ou ultra absorção, tá? Ela é facilmente digerida pelo seu corpo. Então, além disso, na verdade, isso significa que a ProTF ela é uma proteína de baixo peso molecular. Ou seja, de novo, vai ficar repetitivo, mas é isso. É uma proteína de altíssima absorção, tá bom? Então, segundo os estudos que foram realizados com a proteína, com a ProTF, ela tem ali uma taxa de absorção que entre 15 e 25 minutos o seu corpo já consegue fazer o processo digestivo dessa proteína, desses aminoácidos, tá bom? Então, como ela tem um baixo peso molecular, ela tem uma fácil absorção, tá certo? Por ela ser uma proteína altamente concentrada, tá? Então, a quantidade de proteína por porção, ela é muito concentrada e é uma proteína extensamente hidrolisada, ou seja, ela passa por um processo de hidrólise que quebra essas partículas de proteína e isso faz com que o seu corpo consiga absorver com muito mais facilidade, sem que o seu organismo precise fazer esforço para absorver essas proteínas, tá certo? Então, seu corpo faz pouco esforço, pouco ou nenhum esforço para fazer a absorção dessas partículas de proteína e desses aminoácidos. A ProTF, ela recebeu a melhor nota de digestibilidade, tá, das marcas que foram comparadas com ela. Foi feito um estudo entre a ProTF mais 4 marcas americanas, tá, que são as consideradas os whey padrão ouro, as melhores proteínas do mercado americano, tá certo? E foi comparado com essas proteínas foram comparadas entre si, e a ProTF ela teve a melhor taxa de digestibilidade dentre essas marcas que foram comparadas. E tem um estudo. Se você precisar desse estudo, fala com o nosso time comercial, que ele passa para você esse estudo. Só para a gente pontuar aqui em relação à digestibilidade, a ProTF ela tem uma taxa de absorção de 96%, ou seja, 96% do que você consome, o seu corpo absorve, apenas 4%
ele dispensa, em comparação com as melhores proteínas do mercado americano, que tem uma taxa de absorção de 90%, ou seja, seu corpo desperdiça 10% daquilo que ele está consumindo. Tá? Além disso, a ProTF ela tem o BCA e os EAAs, que são aminoácidos essenciais e aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos, pessoal, eles são essenciais para a sua construção muscular, para você ganhar massa magra, para você ganhar definição muscular, tá bom? E para você ter realmente o ganho de músculo. Então, quando você consome uma whey, uma proteína do mercado, você tem que olhar lá se tem, né, qual é a quantidade de BCAAs e EAAs que tem na fórmula daquela proteína. Geralmente você tem que comprar esse suplemento à parte. Você tem que comprar a proteína, né? E depois você tem que comprar o BCA e você tem que comprar o EAA. E aí você acaba não percebendo que você está investindo mais, até mais do que você necessitaria, tá? Se você consumisse, por exemplo, a ProTF. Então, só um potinho de BCA, por exemplo, é em torno de 80 a 100 reais. O EAA não fica atrás, é a mesma coisa, em torno de 70 a 100 reais um potinho de EAA. Então, você gasta aí, pelo menos, investe aí pelo menos 200 reais só nesses dois produtos. E tem aqui dentro da fórmula da ProTF, tem essas duas composições, os EAAs e os BCAAs, tá certo? Então, é um tipo de suplementação adicional que você não precisa comprar, que tem 4,900 miligramas de EAA, tá bom? E 2,350 miligramas dos aminoácidos, que são os BCAAs. Os EAAs são os aminoácidos essenciais, os BCAAs são os aminoácidos de cadeia ramificada. Esses dois aminoácidos, esses dois grupos de aminoácidos, eles são extremamente importantes para a sua construção muscular, para a reparação do seu músculo, para a diminuição da inflamação muscular, tá? Então, seu músculo, quando você está treinando, ele passa por um processo de inflamação, um processo inflamatório. É o que geram as famosas dores, tá? Aquela pessoa que treina a primeira vez, a primeira semana de treino dela, meu Deus, ela quer morrer porque não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna, né? Fica travada. Isso tem uma explicação, é um processo inflamatório que quando você toma uma proteína de qualidade, você tem uma reparação muscular, uma recuperação muscular muito mais rápido, e isso diminui os efeitos inflamatórios, ou seja, diminui as dores. Então, quando você toma a proteína, além da proteína, que é uma proteína concentrada e altamente hidrolisada, você ainda tem dentro da fórmula, né, o benefício dos BCAAs e os EAAs, que são essa lista de aminoácidos que a gente sempre comenta da ProTF, que vai ajudar a diminuir o processo inflamatório dos seus músculos, que é o que vai fazer com que você tenha menos dores, tá bom? Além disso, todos os produtos são testados em laboratório, né, incluindo a ProTF, para ter certeza que o produto está saindo com padrão de qualidade que a empresa exige, tá? E os nossos produtos, assim como os fatores de transferência, a ProTF também passa por uma série de testes laboratoriais para ter certeza que está tudo ok, tá? Então, quando você toma a ProTF por conta da composição, por ser uma proteína concentrada e extensamente hidrolisada, por ser uma proteína que contém uma cadeia de aminoácidos, tá? Uma lista de aminoácidos que são divididas em dois grupos, os EAAs, que são os aminoácidos essenciais, e os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, tá certo? Você consegue, na junção desses componentes, ter uma recuperação muscular muito mais rápida do que qualquer outra proteína do mercado, tá bom? Nenhuma outra proteína proporciona essa recuperação muscular que a ProTF proporciona para você, tá bom? Além disso, os fatores de transferência também vão atuar como anti-inflamatórios. Lembra, quando você pratica uma atividade física, você está gerando um processo inflamatório no seu músculo. É isso que geralmente causa dor, tá bom? Pode ser que se você estiver sentindo muita dor, também cuidado, que pode ser uma lesão. Mas, em geral, as pessoas estão começando, elas sentem muitas dores porque ela está passando por um processo inflamatório.
está transformando aquele músculo, né? Está tendo inflamações naquele músculo. Por isso que é importante você ter uma reparação desses músculos, tá? Além disso, você vai ter aqui, gente, o melhor tipo de proteína, que é a proteína do soro do leite, tá? A proteína do soro do leite, o soro do leite é a melhor fonte de proteína que existe no mercado. Então, quando você fala de proteína, você vai ter ali as melhores marcas trabalhando sempre com o soro do leite. E quem é especialista em leite na 4Life, no mundo, né? A 4Life é especialista em colostro bovino, tá? Nada mais natural do que a gente saber como extrair essas proteínas de dentro do soro do leite, que é a nossa especialidade, extrair proteínas de dentro do soro do colostro bovino, que a gente extrai lá os fatores de transferência. E aí nós temos aqui na whey da 4Life, na ProTF, o soro do leite de novo ali, né, atuando agora como fonte de proteína. Além disso, nós também trabalhamos aí com as proteínas de soja e também do arroz, tá? E essas proteínas são extremamente ricas, tá? E elas têm uma absorção muito mais eficiente no corpo, tá? Quando você consome. Vamos lá. Bom, eu acho que está um pouquinho rápido, então vamos só dar uma desacelerada aqui um pouquinho, só para a gente não acelerar demais. Então, lembra que eu falei para vocês, lembra que eu comentei dos aminoácidos, os BCAAs e os EAAs. Essa divisão de aminoácidos entre aminoácidos de cadeia ramificada e aminoácidos essenciais, esse está dividido aqui entre esses aminoácidos que fazem parte da tabela nutricional do ProTF, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, alanina, arginina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, tá? Então, você tem aqui uma das cadeias, né? Vamos colocar assim, uma das listas de aminoácidos mais completas do mercado atualmente. Geralmente, no Brasil, você vai encontrar muitas proteínas que têm, sim, uma lista bacana de aminoácidos, mas nenhuma vai ter 18 aminoácidos na sua composição, assim como é com a ProTF, tá bom? Então, a ProTF, ela tem esse baita diferencial. Quais são? Vamos listar aqui os diferenciais da ProTF? Primeiro, é uma proteína que tem uma taxa de digestão de 96%, o que é muito acima de qualquer média, de qualquer proteína do mercado brasileiro, tá bom? Inclusive mercado americano. Esse é o primeiro benefício, tá bom? O segundo benefício da proteína, ela tem uma lista de aminoácidos muito completa, com 18 aminoácidos nessa lista. Na verdade, essa é uma vantagem, né? E qual é o benefício de eu ter uma lista tão completa de aminoácidos? A sua recuperação muscular, ela é muito mais acelerada. Então, você treina, toma a ProTF, em poucas horas o seu músculo já está trabalhando para fazer a reparação, para diminuir as inflamações e melhorar o seu músculo. Isso vai te trazer mais rendimento no treino, isso vai te trazer mais conforto, vai te trazer mais, como eu posso dizer, vai te trazer mais benefícios no sentido de você conseguir treinar com mais intensidade, sem aquela preocupação, poxa, com medo de lesionar, com medo de ficar mais dolorido do que já está. Então, quando você toma a ProTF, por conta dessa lista de aminoácidos que vocês estão vendo aqui, você acaba tendo esses benefícios. E isso faz com que você se sinta mais confortável para treinar, para fazer a sua atividade, sem ficar com aquela preocupação, com aquela neura de, poxa, estou exigindo demais, estou forçando demais, né? Ou então vou treinar, depois eu vou passar o fim de semana dolorido. Não, isso aqui você pode ficar mais tranquilo. E é o bacana da ProTF, né? Aproveitando agora, falando de benefícios, né? Ela também traz outras ações e outros benefícios e outras vantagens, tudo isso dentro do mesmo produto, tá, pessoal? Então, a ProTF, além disso, lembra que eu comentei lá atrás, no comecinho do treinamento, que a ProTF ela tem um estudo científico publicado
sobre os efeitos da ProTF. E quais são esses estudos científicos que foram publicados? É um teste comparativo entre outras proteínas que mostram o efeito da nossa proteína em comparação com as demais. Então, gente, olha só, a ProTF ela foi testada em laboratório e foi comprovado que ela ajuda a reduzir o apetite em 62%. Então, quando você toma a ProTF, você tem a sensação de saciedade, tá? Ou seja, reduzir o apetite por até 3 horas após o consumo em 62%. Então, reduz aí a metade da sua fome, né? Além disso, ela estimula os marcadores de queima de gordura. Os marcadores de queima de gordura são os responsáveis, né, por ativar os mecanismos no nosso corpo que dão sinais para você transformar a gordura em energia, tá bom? Então, não é termogênico, é diferente, termogênico e marcadores de queima de gordura. Então, a ProTF ativa os mecanismos do seu corpo que disparam as mensagens para transformar a gordura em energia. Por isso que ela estimula os marcadores de queima de gordura superficiais durante até 3 horas em 203%. Gordura superficial, pessoal, é a gordura do abdômen, do culote, tá bom? Essa gordurinha localizada que nós temos que são visíveis. Além disso, a ProTF ela estimula os marcadores de queima de gordura dos órgãos durante até 3 horas, no mesmo princípio, ela não queima gordura, ela ajuda a disparar os sinais para o seu corpo transformar aquelas gorduras viscerais, que são as gorduras dos órgãos, das artérias, para transformar aquelas gorduras em energia. Então, você vai disparando essas mensagens, vai disparando esse mecanismo e ele vai atuando para fazer o seu corpo transformar aquelas gorduras em energia, tá bom? E isso ela faz com a capacidade de estimular esses marcadores em até 564%. Então, isso é magnífico, isso é incrível. Mas para a pessoa ter todo esse benefício, para a pessoa ter todos esses efeitos, ela precisa praticar uma atividade física, tá? E mudar determinados hábitos para você aproveitar a melhor performance que você puder do produto. O produto vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Então, a ProTF é um produto completo. Quando você toma a ProTF, lembra, você está consumindo os fatores de transferência que vão melhorar a sua imunidade, vão reforçar o seu sistema imunológico e vão ajudar a diminuir as inflamações. Você tem dentro da ProTF a proteína concentrada que passa por um processo de hidrólise, tá? E é uma proteína do soro do leite, que é o melhor tipo de proteína do mercado, ok? Além disso, você tem a composição de aminoácidos, que são 18 aminoácidos que formam os BCAAs e os EAAs, tá bom? E, além disso, você tem uma proteína que vai ajudar a estimular os marcadores de queima de gordura, que vai ajudar você a diminuir o seu índice de gordura no corpo, tá? Para melhorar aí os seus índices de IMC. O que é o IMC? É o índice de massa corpórea, tá? Quando você tem um nível de gordura muito alto, você precisa reduzir isso, diminuir esse índice, por uma questão simples de saúde, tá? Então, gente, se você parar para pôr na ponta do lápis, se você parar para fazer conta, para analisar, prestem atenção. Se você for comprar um whey concentrado, que passa pelo processo de hidrólise, uma proteína boa no mercado está em torno de R$300, tá certo? Se você for comprar o BCA e o EA, que já tem na fórmula da ProTF, você vai gastar mais R$200. Eu estou falando de R$500. Se você for comprar o Trifactor Fórmula, que é o fator de transferência de 60 cápsulas, você vai investir mais aí R$270. Então, eu estou falando de 600, 770 reais nesses produtos. Se você for comprar um termogênico, ainda assim você vai gastar mais aí 50, 100 reais. Então, eu estou falando de mais de 700 reais, de quase 800 reais, se você for comprar tudo. A ProTF, ela tem 600 miligramas de fatores de transferência, tá bom? Então, falando de miligramas agora, tem 600 miligramas de fatores de transferência por dose. Significa que cada medidor tem 300 miligramas de fatores de transferência. Além disso, cada medidor tem 20 gramas de produto e dessas 20 gramas, 10 gramas é
proteína, tá bom? Então, você toma 2 scoops para ter 20 gramas de proteína. Os outros 10 gramas é a composição dos aminoácidos mais os fatores de transferência, tá bom? Então, você tem essa proporção. E o pessoal pergunta, né? Porque a Protef tem 790 gramas o peso do pote. E as pessoas ficam, nossa, Chiver, mas tem proteína no mercado de 3 quilos, de 4 quilos, de 5 quilos. Sim, porque a proporção de proteínas, por mais que elas sejam maiores, né, por exemplo, um scoop da Protef são 10 gramas de proteína, enquanto numa proporção comparativa, né, uma proteína do mercado, ela tem lá 30 gramas, 20 gramas por scoop, por medidor, lembra, quando você consome essa proteína do mercado, que tem lá 30 gramas de produto, de proteína mesmo, o seu corpo não vai absorver essas 30 gramas. Seu corpo vai absorver 60%, 70% dessas 30 gramas. Daí você tem que consumir o dobro para ter as mesmas 30 gramas de proteína. Você tem, para o seu corpo absorver, você tem que consumir o dobro de produto. Então, muitas vezes você tem que consumir 2 a 3 scoops por dia de outras marcas para ter lá 20 gramas de proteína no seu corpo, 10 gramas de proteína no seu corpo. Diferente com a Protef. A Protef você consome 20 gramas, né, que são 2 scoops, e o seu corpo absorve 96% dessa proteína que você ingeriu. Presta atenção, foi feito comparativo e a Protef tem uma taxa de digestibilidade de 96%, tá certo? Isso significa, na prática, que seu corpo absorve 96% do que você está consumindo da Protef. Isso é fantástico. Enquanto na maioria, não vou generalizar, porque eu não conheço todas as proteínas do mercado, mas na maioria das vezes as proteínas do mercado, ela só tem uma taxa de digestibilidade de 60% a 70%. Ou seja, você tem que consumir mais produto para ter a mesma proporção de proteína no seu corpo que você teria com a Protef, tá bom? Isso é uma explicação simples e lógica. Então, a Protef é um produto completo onde você economiza e o seu cliente tem que entender essa economia. Ele está economizando, ele está deixando de comprar um BCA, está deixando de comprar um EA, está deixando de comprar um fator de transferência, né? Deixando no modus, não é assim tão escrachado, mas ele está investindo menos dinheiro e aí ele consegue comprar até mais produto com o mesmo dinheiro que ele investiria lá comprando tudo separado. Se ele comprar a Protef, ele tem todos esses benefícios aqui, tá bom? Então, gente, para quem ficar com essa gravação, daqui a pouco ela está no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado para quem assistiu à gravação. Eu vou interromper aqui